Os Estados Unidos eu escolhi por causa do meu filho. Só que quando eu cheguei aqui, eu não imaginei que seria tão difícil para chegar onde nós estamos hoje. Mas eu posso dizer que em 3 anos a gente conquistou muita coisa, porque esse país ele te dá oportunidades. Deu vontade de desistir? Deu. Mas a gente permaneceu junto e forte e estamos aqui agora. E aí eu falei, não, nós vamos ficar e nós vamos ter documento agora. A gente chegou aqui com a cabeça de aplicar para o visto de estudante, eu falei com um advogado, tava quase tudo certo quando uma amiga indicou a Leon Group. Começou a fazer várias perguntas e a analisar o nosso perfil ali. E ele falou, não, vocês têm com certeza grandes chances de dar certo pro EB2. Eu falei, não, esse homem tá errado. Porque as 2 empresas falou que a gente não tinha, agora ele vem e fala que a gente não pode. Que você lembra do que passou pra estar aqui. O que você passou para estar aqui, Fran? Eles realizaram o sonho americano com a Leon Group. Confira agora a história da Fran e do Fabrício no Diário do Aprovado. Vocês já estão há 3 anos aqui, né? 3 anos. Já viveram muita coisa. Você estava me contando aqui agora das dificuldades que vocês enfrentaram. Hoje parece que vocês já têm uma rotina mais tranquila. Sim. E queria que você contasse aqui, né, o propósito do quadro Diário do Aprovado é contar a rotina de vocês, o dia a dia de vocês, olhando para trás, vendo todas as dificuldades que vocês enfrentaram para estar aqui hoje. Valeu a pena? Com toda certeza. Eu faria tudo de novo. Pagaria qualquer preço para estar aqui. Como que é a rotina de vocês hoje? Você já está emocionada? Eu tô tentando segurar. Por que você está emocionada, Fran? Porque você lembra do que passou para estar aqui. O que você passou para estar aqui, Fran? Muita coisa. Muita coisa. Que eu posso dizer assim que... Eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque quando eu escolhi os Estados Unidos, eu escolhi por causa do meu filho. Foi por ele que eu escolhi estar aqui. Só que quando eu cheguei aqui, eu não imaginei que seria tão difícil para chegar onde nós estamos hoje. Isso que só faz 3 anos que a gente está aqui, né? Mas eu posso dizer que em 3 anos a gente conquistou muita coisa. Muita coisa. Porque esse país, ele te dá oportunidades. Mas a gente ainda está buscando crescer aqui dentro desse país. O que não tinha lá no Brasil que vocês vieram buscar aqui, Fran? Tratamento adequado para o meu filho. Esse é o principal. Era o tratamento para ele que eu estava procurando, né? E é óbvio que quando você procura morar em outro país, é porque você enxerga uma gama de coisas, né? É saúde, segurança, educação, qualidade de vida, né? E a gente encontrou tudo isso aqui. Claro que não foi fácil chegar onde a gente está agora, né? A gente teve que abrir mão de muitas coisas, principalmente no início, né? E deu vontade de desistir? Deu. Mas a gente permaneceu junto e forte e estamos aqui agora. Fabrício, como que é o seu dia a dia, a sua rotina? Bom, minha rotina praticamente é trabalho para casa e às vezes no final de semana a gente dá uma descontraída, a gente sai. Mas agora no começo praticamente é isso, é trabalhar para você estar conquistando um pouquinho mais. Principalmente na minha preocupação, eu busco sempre o bem-estar deles, né? Que nem ela falou, a gente busca o tratamento dele adequado, está bem. Graças a Deus já estamos conquistando isso, né? Tipo as terapias que ele fazia numa clínica, já está fazendo aqui, em casa, a boa parte. Isso já vai trazendo um conforto para ela, porque se deslocar para uma clínica, hoje já não precisa, ele está fazendo aqui, né? Então o nosso dia a dia é esse, né? A gente trabalhar para poder estar conquistando algo melhor, né? Atualmente ele faz 2 vezes por semana terapias em casa e 1 vez por semana ele está fazendo no centro. A gente ainda precisa encaixar mais um dia na semana em outro centro, que é um outro centro especializado para terapias com grupos sociais, que sejam com outras crianças junto, porque ele recebeu alta da terapia ABA, que ele fazia, que era terapias individuais. Atualmente é dessa forma que tá funcionando, os horários dele. E qual é o próximo passo agora? Vocês me falaram que ainda estão com a questão da barreira do idioma.
Mas isso daí para vocês nunca foi uma questão que impediu vocês de realizar o sonho de vocês, né? Como que vocês estão buscando superar esse obstáculo, vencer essa barreira do idioma? Então, na verdade, o inglês, claro, desde que você chega aqui, ele é uma barreira muito grande. Para tudo, para trabalhar, quando você precisa resolver alguma questão de médico, de um banco, alguma coisa. Existem tradutores hoje para tudo. Entretanto, mesmo assim, não é simples, porque quando acontece algum problema, tem coisas que você não consegue resolver. E aí você sofre muito com a barreira do inglês. Claro, antes de sair do Brasil, eu não deixei que isso impedisse que eu viesse para cá, entende? Porque eu pensei da mesma forma que as outras pessoas vieram para cá, eu pensei, por que os outros conseguem vir e eu não? Então eu estudei os Estados Unidos, vamos dizer assim, eu estudei o quesito documentação para encontrar uma forma de me encaixar mesmo sem ter inglês. Então eu vi que tinha a oportunidade de eu vir mesmo sem ter o inglês, trabalhar em áreas que não exigissem o inglês. Hoje, atualmente, a gente está estudando, né, para buscar aprender o inglês, para mudar de profissão. E acreditam que vocês vão ter oportunidades profissionais melhores na hora que o inglês de vocês tiver mais fluente? Sim, né? Provavelmente, né? Por causa que a gente já houve essa mudança quando a gente adquiriu a documentação, né? Quando a gente a gente conseguiu ter o Permit Work, já veio o Social Security, melhorou até pro Gabriel na questão do tratamento, porque quando você chega aqui, você não tem um plano de saúde, você tem um plano de saúde do governo, né? Que é o Mass Health, né? Só que a gente buscava as terapias para ele e batia alguma coisa assim na trave, parecia. A partir do momento que a gente recebeu, foi o quê? Depois de 3 meses que a gente recebeu o Permit Work, depois do processo, Um mês depois parece que abriu as portas. Começou a abrir questão do tratamento dele. Daí há uma influência, a gente vê que há uma influência da documentação, você está peso, legalmente aqui. Muito grande. Né? Tanto que quando a gente chegou, a gente buscava o quê? A gente, na nossa cabeça, que a gente estudou lá no Brasil para ver. A gente tem um status que vamos atrás do estudante. Vamos estudar o inglês. Daí na consultoria com a Leão, falou, não, vocês têm perfil pro EB2. Deu aquela confusão na hora que a gente ficou até perdido. E o mais engraçado é que agora falando nisso eu me lembrei que antes de sair do Brasil, eu consultei 2 empresas, porque a minha intenção era aplicar de lá do Brasil e já vir com o documento para cá. Então eu consultei 2 empresas, né, que daí não vou citar o nome, e as 2 empresas disseram que nenhum de nós 2 tínhamos perfil. Uau. Então eu falei, bom, vou descartar essa possibilidade do EB2, entendeu? E eu falei assim, eu vou ter que aplicar pro EB3, porque seria a única possibilidade, mas para isso eu teria que estar como estudante lá para poder aplicar. Só que aí o investimento ele dobra. Para você poder aplicar pro estudante, ele vai dobrar esse investimento, você tem que ter muito mais dinheiro. Então eu tive que fazer um cálculo totalmente diferente do que eu estava imaginando que teria de custo aqui. Então eu falei para ele assim, olha, provavelmente para a gente voltar a ver a nossa família de novo, se tudo correr de acordo com o que eu estou calculando, seria no mínimo 5 anos. Aí, bom, a gente pensou, a gente também não pode deixar isso impedir que a gente vá, porque eu penso que a minha família é ele e o Gabriel. Depois que você se casa, isso aqui é a sua família. Eu não posso me prender à minha mãe, ao meu pai, né, enfim, porque cada um, quando se casa, cria a tua família e tem que seguir a sua vida. Concordo. E aí, essas 2 empresas disseram que a gente não tinha perfil. A gente chegou aqui com a cabeça de aplicar para o visto de estudante. Eu falei com um advogado, estava quase tudo certo, quando uma amiga indicou a Leão Group. E aí ela ficou insistindo muito, por favor, não fecha com o advogado antes de falar com eles. Aí eu falei, meu Deus, mas eu vou gastar dinheiro com outra assessoria, sendo que, né, não tem necessidade, já tá tudo certo lá. Mas ela insistiu tanto comigo que eu falei, tá bom, eu vou, só pra ela parar de insistir, eu vou falar com a Leão Group. E aí, eu lembro até hoje que a gente estava sentado num quarto, que a gente morava num quarto. A gente sentado no chão, colocamos o fone de ouvido. Tinha chegado do trabalho, era o quê? Umas 6 horas da tarde. E aí a gente sentou no chão, assim, e a gente começou a conversar com ele, começou a fazer várias perguntas e a analisar o nosso perfil ali. E ele falou, não, vocês têm com certeza, tem, assim, grandes chances de dar certo pro EB2. Eu falei, não, esse homem tá errado. Porque as 2 empresas falou que a gente não tinha, agora ele vem e fala que a gente não pode. Eu falei, não pode ser. Eu fiquei com muita dúvida. Ele, no final, assim, quando ele começou a me explicar bem sobre o visto, eu vi que, na verdade, eu achei que conhecia sobre esse tipo de visto e, na verdade, eu não conhecia nada sobre ele. Eu achei que entendia e não entendia. E ele, assim, ele me passou muita segurança. E aí eu pensei, bom, e agora? Pagar. É dinheiro, né? Você sabe que tudo tem um investimento.
Mas ele falou, não se preocupe, porque você vai conversar com o financeiro e eu tenho certeza que eles vão encontrar uma forma de que vocês consigam fazer essa aplicação. E eu tava muito ansiosa, porque é eu que cuido das finanças, então eu sabia que eu tinha que dar um jeito de encaixar aquilo dentro do orçamento. Só que naquele momento que eu tava conversando com a Leão, eu tinha exatamente $392 na minha conta. Era isso que eu tinha, desempregada, e ele também. Morando num quarto, sem esperança nenhuma. Só que quando eu vim pra cá, eu vim com a cabeça de que eu não vou ficar aqui ilegalmente, mas também não vou voltar pro Brasil com o rabinho entre as pernas. Então, qual dos dois eu vou escolher? E aí eu falei pra ele, ele falou, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei, não, deixa eu essa parte, eu resolvo. Arruma um emprego. Eu falei pra ele, arruma um emprego. E aí as coisas simplesmente foram acontecendo. Naquela semana eu consegui trabalho, ele ainda não conseguiu, a gente estava na época de neve. E ele não conseguia emprego, e aí ele foi cuidando do nosso filho, correndo atrás das coisas da escola, enquanto isso eu estava trabalhando. Teve dias que eu ganhei $50 para trabalhar o dia todo, para trabalhar mais de 8 horas. Mas assim, era o que tinha naquele momento. Então a pessoa falava, olha, eu não posso te contratar, mas posso te levar para você dar uma ajuda, mas também não vou poder te pagar o valor de uma diária. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me submeter para aqueles $50 para conseguir às vezes comprar alguma coisa para comer pro meu filho, entendeu? E muitas vezes a gente comeu comida enlatada. E o meu filho, ele tem autismo, ele tem um pouco de seletividade alimentar. Então assim, para colocar uma comida enlatada no prato para ele que não tá acostumado, a gente que veio do Brasil, a gente come muita coisa natural. Então assim, foi muito difícil, ele emagreceu bastante, ele perdeu bastante peso. Eu também, eu emagreci depois que cheguei 23 quilos. Se batesse um vento, me levava, porque eu emagreci muito. Eu entendo por que você se emociona quando você lembra. Hoje vocês podem comer a comida de vocês sem essa preocupação. Sem essa preocupação. Hoje você pode ter um emprego melhor, não precisa trabalhar um dia inteiro para ganhar $50. Agora, qual é a mentalidade que a pessoa precisa ter quando vem para cá e lida com os desafios que vocês lidaram? Última pergunta pra gente fechar. Determinação. E eu acho que assim também, você tem que ser, psicologicamente, você tem que trabalhar isso em você, porque tem que ser forte, porque muito forte. A cultura, a diferença de cultura, a diferença de tudo aqui é enorme. Não é simplesmente o que às vezes os youtubers falam, que a gente vê às vezes, né? Vem pra cá, você vai trabalhar com isso. Trabalha, eu não sei como é que as pessoas fazem pra trabalhar. Mas se você quer seguir o negócio certo, principalmente a gente vê com essa determinação de seguir certo, tá com o status legal, tudo certo. Por quê? Porque a gente depende disso para passar pro nosso filho. Porque não assim, adianta a gente vir e cair assim de paraquedas no lugar e tentar fazer, porque não vai conquistar as coisas assim, né? Se eu não tivesse buscado o documento, eu teria tirado todas as chances da vida do meu filho. Eu teria estragado tudo para a vida dele. Porque assim, se eu colocasse ele dentro desse país, a culpa seria minha. Se eu tirasse a chance dele de estar legalmente aqui, a culpa seria minha. Ele não tem culpa. Ele não pode escolher estar aqui, como não pode escolher estar no Brasil. Eu sei que talvez para ele como criança, ele poderia escolher estar no Brasil, porque ele estaria perto dos avós, da família. Ele não entende isso. Ele não tem ideia do que eu passei. Eu fiz isso por ele. Para que hoje ele estivesse aqui, que ele tivesse uma boa educação, que ele crescesse e pudesse ter a chance de fazer uma boa faculdade. Se ele quiser um dia viver no Brasil, ele vai poder viver de renda daqui e morar no Brasil. Eu fiz essa escolha por ele. Só que se eu não tivesse escolhido correr atrás dos meus documentos, eu teria tirado isso dele. Você está deixando o legado. Eu jamais iria me perdoar se eu fizesse isso com ele. Então, quando a gente pensou em voltar, com 18 dias aqui, a gente já pensou em voltar. A gente pensou em várias coisas. A gente pensou em ele ficar e mandar dinheiro pra gente reconstruir tudo no Brasil. Porque a gente vendeu tudo, a gente só deixou a nossa casa lá. O resto que a gente vendeu tudo. Então ele iria ficar e ia mandar dinheiro pra mim me pagar dívidas, empréstimo, tudo. E aí a gente começou a pensar ali naquele quarto várias possibilidades de voltar, como que a gente podia fazer. Aí só que eu vinha aquilo na minha cabeça, gente, eu não tenho coragem de voltar. Eu falei, a gente veio junto pra cá, a gente vai ter que terminar junto esse negócio. Eu não consigo aceitar essa coisa de você ficar aí, eu fico aqui. Começamos junto, vamos até o final junto. E aí eu falei, não, nós vamos ficar e nós vamos ter documento agora. A gente vai voltar pro Brasil com documento. E qual foi a sensação quando veio a aprovação? Nossa. Quer dizer, eu fiquei sabendo primeiro. Então assim, eu chorei muito. Muito. E fiquei pedindo a Deus que ele não pegasse o celular pra olhar no aplicativo e ver a aprovação no aplicativo. Porque você queria contar. Eu queria contar, mas eu não tava acreditando. Eu achava que eles tinham errado, alguma coisa no sistema estava errada, porque não é possível uma pessoa... Nós não temos faculdade.
Nós temos nível técnico no Brasil. Ele tem 2 nível técnico, eu também, foi aplicado para ele. A gente não tinha inglês. Então, assim, não existe nenhuma possibilidade disso dar certo. Isso estava na minha cabeça. Por mais que eu tivesse fé, porque se eu apliquei, porque eu acreditava, eu tinha um pinguinho de fé só. Mesmo assim, quando a aprovação chegou, eu tô tremendo agora, ó, mas eu tremi bem pior que isso quando eu fiquei sabendo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou dizer isso pra ele agora? Tipo, aí eu falei, não, calma, respira. Eu tenho que esperar, eu tenho que ligar na imigração pra ter certeza que isso tá certo. Eles têm que falar pra mim que tá aprovado, pra mim acreditar. Mas aí eu liguei pro Dr. João e ele falou, tá aprovado, não preciso ligar na imigração, tá aqui, tá aprovado. Eu, Dr. João, tá errado, tem alguma coisa errada. Não, eu não acreditei. E eu guardei essa informação por uma semana, porque eu fiquei com medo de receber uma notificação de que estava errado. E eu acompanhava tudo no case, não no aplicativo. Aparecia no aplicativo. Então estava aparecendo, eu acho. Porque ele sempre recebe notificação e ele não recebeu essa notificação. E aí naquele dia eu planejei tudo com o Gabriel. Eu falei, é hoje que teu pai vai saber. Por quê? Porque eu esperei o cartão chegar. Pra me ter certeza de que a imigração não tinha feito nada de errado, eu esperei o cartão chegar. Eu abri o meu, olhei, meu Deus, tá mesmo nosso nome isso aqui? Aí nossa, eu não acreditei, será que não é falso isso aqui? Será que não é? E aí eu esperei ele chegar em casa, quando ele chegou, eu fiz aquela surpresa que vocês devem ter visto lá, o vídeo. Depois tá chegando. Adivinha o que é isso aqui? É, eu não acredito que é. Sério? Você tá pensando o que é? É o Ricardo? É o Ricardo! Gabi! Gabi! Eu filmei! Olha lá, eu Eu filmei! não acredito! Olha o Ricardo, Gabi! A gente sentou depois que a gente parou de gravar, porque eu gravei aquele momento, e eu falei pra ele, você tá acreditando? Ele falou assim, acabou. A tortura acabou, porque isso é uma tortura diária que você sofre. Esperando esse documento chegar. Gente, acho que não tem coisa mais difícil, aquela angústia. É uma angústia, todos os dias você acorda, será que é hoje que você vai ter que ir embora pro Brasil? Eu não queria voltar. Todos os dias eu pedi a Deus, eu não quero voltar pro Brasil nunca mais. Eu quero voltar pra passear, eu quero ter a chance de ir lá ver minha família. Eu amo meu país, eu amo o Brasil. Só que a América é a minha casa agora. E é aqui que eu me vejo pro resto da minha vida. É aqui que eu vejo a vida do meu filho, o futuro pro meu filho. Sabe, eu consigo ver um futuro pra ele aqui. E eu não consigo ver isso pra ele lá no Brasil. Não consigo. Na condição dele, na condição do autismo, não consigo ver. E aqui eu consigo, porque o país, ele ofereceu muitas oportunidades pra gente. Ele abriu as portas, assim. Porque eu sei que a gente procura fazer tudo do jeito certo. Desde que eu cheguei, eu declaro imposto, eu pago meus impostos, eu pago o plano de saúde. Quando eu cheguei, eu evitava... Você tem que fazer o seguro saúde do governo aqui quando você chega, você tem que fazer. Mas eu acho que a gente ficou quase 2 anos, né? A gente nunca usou o seguro saúde, porque eu pensava assim, que o seguro saúde é uma coisa do governo. Eu preciso me estabelecer aqui, pagar os meus impostos para poder ter direito de usar esse benefício. Era assim que eu pensava. Eu não me achava no direito de usar um benefício do governo se eu não tô ajudando com o governo. Então quem que paga essa conta pra mim? São os americanos. Então é dessa forma que a gente enxerga. Então eu falei pra ele, a gente só vai usar se a gente realmente precisar. Se realmente acontecer uma coisa muito séria, então a gente usa. Senão a gente não vai usar. Então é só em extrema necessidade que a gente usou qualquer tipo de benefício. Bom, pessoal, então hoje é domingo e o propósito do Diário do Aprovado é mostrar o dia a dia de vocês. Então, vamos dar continuidade, mostra um pouquinho da rotina de vocês, não queremos atrapalhar, vamos continuar essa conversa, só que com vocês tocando aí, fazendo o que vocês iam fazer num dia normal, num domingo normal aqui da família, pode ser? Pode ser, bom, é cedo ainda, ele não tomou café, então eu vou preparar o café da manhã dele. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Então pega o copo. Você é abaquetes? Da Abaquiles? Sim. Não, eu tô falando contigo. Você é abaquetes? Ele não é do Abaquiles. Ele não é da Abaquiles, filho. É porque o cheiro ele é cheio de
de abaqueiro. Todas as crianças que têm autismo, eles têm um voluntário por criança. Por isso que ele tá se lembrando do Aba Kids, que ele fala, porque ele gosta muito, na verdade, da igreja. Pela condição, às vezes o som atrapalha, às vezes eles têm dificuldade um pouco na comunicação. Ele se comunica bem, de certa forma. Ele fala o que ele precisa, o que ele quer, mas ele tem dificuldade em se expressar, às vezes, como vai falar. Então, vai ter sempre uma pessoa, no caso da criança com autismo ou alguma coisinha, vai ter uma pessoa que vai ficar com cada criança, lembra? Ele se lembrou, porque tem bastante luzes, E ele câmeras. lembrou... As câmeras. Por causa das Ao ver câmeras. a gente, ele lembrou disso. Isso, por causa das câmeras também, porque lá tem bastante câmeras, Isso é uma filmando. coisa positiva. Aham, com certeza. E ele falou que ele sentiu o cheiro do perfume dele. Aí ele tem lembrou muita percepção de cheiro. de cheiro. Então ele... Se você passar um tempo com ele, uma semana, ele vai gravar o seu cheiro. E de repente, se ele passar perto de outra pessoa, ele vai falar no seu Vai nome. lembrar. Olha, igual o cheiro dela. Olha, igual o cheiro dele, ele vai se lembrar. E ele sentiu o cheiro do perfume dele e já falou, igual o do Aba Kids. Porque ele lembrou do cheiro lá do Aba Kids. Então alguém lá no Aba Kids usa esse perfume. Né, filho? Essa formação já é daqui dos Estados Unidos, né? Fiz curso de capelania, antiterrorismo e também tenho primeiros socorros, né? Tô se preparando aí já pro mercado de trabalho americano. Agora me conta um pouquinho sobre Lowell, por que vocês escolheram essa cidade, como que foi essa adaptação para vocês? Então, na verdade, quando a gente chegou, uma amiga nos recebeu aqui, né, em Salgos. A gente não chegou direto em Lowell, a gente foi para Salgos. A gente ficou 22 dias lá e escolheu Lowell em si mais por questão da busca, né, de trabalho e porque os aluguéis eram muito mais baratos. Foi por isso, não foi a questão em si, eu escolhi Lowell por uma coisa específica. Sim. É mais porque a gente encontrou pelo bolso, a gente escolheu pelo bolso. Claro. Ainda mais no início, né, você tem que segurar, reter dinheiro o máximo que você puder. E daí por isso que a gente escolheu esse lugar. E como que foi a adaptação? Onde vocês moravam lá no Brasil? Curitiba. Que é até friozinho no inverno, mas nada que se compare ao frio de Massachusetts. Como que foi se adaptar ao frio daqui, gente? A gente já chegou no frio, a gente chegou dia 2 de fevereiro, então tava nevando, né? E a gente sofreu muito. A gente não tinha roupa adequada, porque no Brasil é totalmente diferente, mesmo que seja blusa de frio, não se compara, né? Daí, pra ter ideia, a gente chegou quando a gente chegou no aeroporto, né, chegou no JFK, daí nós foi sozinho pra Nova York. Não, nós tínhamos chegado em Nova York, né, mas nós foi sozinho pra Boston sozinho. Então nós pegou o trem, tudo que a gente pesquisou lá no Brasil, saber como é que sai do aeroporto, pra ir no metrô, pra chegar até o hotel, nós pegou não um precisou hotel, nem pedir informação. Nem pedir informação. Olha. Só que na hora que a gente chegou, aquele frio, a gente com a roupa do Brasil, assim, aquelas blusas. A gente sofreu muito, porque a gente andou muito a pé. A gente andou muito, assim. A gente andou quantas quadras aproximadamente lá pra chegar no hotel lá em Nova York? Acho que umas 5 ou 6 quadras. E as quadras são grandes lá, não são quadras pequenas. Aí com 3 malas com a criança, então ele falou, deixa que eu me viro com as malas. Daí ele falou, se vira com a criança. Então eu agarrei o menino e fui. Aí eu percebi que ele tava sofrendo demais, porque tinha uma das malas que quebraram a rodinha da mala. E aí ele tinha que arrastar e tava muito frio, garoando. Neve, assim, nossa. Assim, ainda tinha bastante neve, mas tava garoando, uma garoa fina e um frio muito frio. E aí eu vi que ele tava sofrendo, falei, me dá uma mala aqui. Aí eu fui carregando uma mala, peguei na criança e andamos. E agora eu já percebi que vocês estão super acostumados, porque a gente que chegou do Brasil agora tá aqui tudo encasacado e vocês estão aí com uma camisetinha de malha, porque deve estar fazendo uns 10 graus agora, eu tô aqui morrendo de frio, você já... Acostuma um pouco. Acostuma. Às vezes tá nevando e às vezes eu desço de bermuda, vou jogar o lixo ali e acostuma. Acostuma um pouco. Nem tudo, assim. Lógico. Tem épocas aqui que o frio é muito mais rigoroso, assim, mas agora, assim, você já consegue ficar mais, assim... Um dia como esse, obviamente, você vai trabalhar, você leva blusa, tudo, mas... Agora parece que tá um clima tranquilo. Mais agradável, assim. agradável, eu tô morrendo de frio. Nervoso por alguma coisa. Às vezes ele tá realmente feliz, ansioso, e aí ele é aqui que ele ai, corta essa parte. Você autorregula, tira o... Deus te acompanhe.